Eu quero continuar em oração ainda, para que o Senhor possa derramar sobre a minha vida sabedoria, a explicar um pouquinho da grandeza dEle, porque Deus não se explica, e é uma tarefa muito difícil, mas a gente vai passar as sinais que Ele deixou para nós na sua palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, eu continuo na Tua presença, clamando pela Tua unção, pela Tua sabedoria, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Que o Senhor venha abrir, Senhor, as nossas mentes, a entender um pouquinho da Sua grandeza. Porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que excede todo entendimento. Mas nós estamos aqui, Pai, para aprender um pouquinho de Ti e para Te amar, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amados, eu não sei se todos estão vindo, nós estamos fazendo um segmento dos atributos de Deus. E na quinta-feira passada, o pastor Marcelo Franco, ele falou do primeiro atributo de Deus, de uma série que nós estamos fazendo. Ele falou de atributos de ser. E ele falou que Deus é espírito, Deus é pessoal e Ele é vivo. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de atributos da grandeza de Deus, parte 1. Porque eu acredito, eu não sei quem que vai vir depois de mim, mas vai continuar. Eu vou falar somente de 2, que o atributo da grandeza, que Deus é ilimitado e Ele é eterno. Então aqui, o que é atributo? Você sabe o que o atributo de alguém? São qualidades específicas daquela pessoa, que define aquela pessoa. Fala assim, são qualidades conectadas à natureza de Deus. Como resultado, eles são compartilhados por todas as 3 pessoas da Trindade. E são permanentes e não podem ser ganhos ou perdidos. Atributos são características que descrevem quem é Deus. Sabe, amados, quando foi lançado para falar disso, e eu não sei os outros palestrantes ou os pastores que forem ministrar, é porque sempre que eu trago uma palavra, eu tento pedir, Senhor, me traga a revelação da palavra. E dessa não foi diferente, eu clamava ao Senhor e falava, Senhor, qual a revelação da Tua grandeza? Porque ninguém te explica. Como fazer nós, seres humanos, entendermos a Sua grandeza e Te adorar quando o Senhor nos clama adorar em espírito e em verdade? Como fazer? Porque nós fomos criados corpo, alma e espírito. E essa palavra que sai da nossa boca, nós, por mais que a gente fala que toda palavra que sai da nossa boca, ela prospera naquilo que designamos, nós não temos a imensidade, o conhecimento de tão grande é a proporção de uma palavra falada. E eu queria que vocês me ajudassem aí, os meninos que estão aí no som, Gênesis 1:1, fazendo um favor. Nós vamos falar da grandeza de Deus. Vamos lá, Gênesis 1:1. Para isso nós vamos ter que passear na Bíblia. Porque não é acerca do que eu penso, do que eu falo, mas é do que Deus é. E como Ele se manifesta e como Ele deu sinais para nós na palavra de como Ele é. Aí você imagina, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vai no 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Ele foi falando que haja luz a cada palavra. E o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então, na grandeza de Deus, Ele olhou que a terra era sem forma, que a terra era vazia e que havia somente abismo. Pairava uma escuridão, numa negritude que nós, seres humanos, não é esse preto que você está enxergando na cadeira. É algo inexplicável. Eu acredito que tem algumas pessoas que já passaram por algumas experiências assim com Deus e conseguiram ver a escuridão de um lugar sem luz. É tremendo.
Me lembro de um dia que eu estava indo para um encontro com Deus, e na volta desse encontro, estava todo mundo dentro do ônibus, e todo mundo orando em línguas, todo mundo tudo, e naquele momento eu fiquei triste. Eu falei: Senhor, por que todos estão fazendo isso? E eu só estou sentindo opressão neste lugar. Naquele momento o Senhor me levou em espírito na porta do céu. E lá eu via anjos à porta do céu, e o Senhor revelava a mim que tinha Satanás reivindicando a vida de alguém que estava dentro do ônibus. E o Senhor me levou às portas do inferno. Pode dizer que tem porta. Era uma escuridão que não era palpável, era terrível. Era uma escuridão gelada, triste e fria, que não tem como explicar. Palavras dos seres humanos não tem como explicar do que é um lugar sem a presença de Deus. Porque nós estamos num lugar que hoje o Espírito Santo de Deus, aquele que o Senhor deixou para que nós possamos continuar, o Consolador, Ele nos ajuda com a presença dEle, independente da pessoa, crer ou não crer, acreditar ou não acreditar, mas o Senhor nos deixou de presente. Amém? Então vamos lá. Deus é Espírito. Eu vou começar a ler aqui. Deus é atributos de grandeza. Deus é ilimitado. Ele é onipresente. Salmos 139, do 7 ao 12. Eu queria que vocês colocassem para mim, fazendo um favor. É que eu quero que vocês leiam junto. Então, Deus é ilimitado e Ele é onipresente. Quando se fala que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Pronto? Gente, fica esperta aí, porque eu vou pedir muito para vocês colocarem. Ok? Então vamos lá. Salmo 139, 7. Vai lá no 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Pode continuar. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Continua. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e as tuas destras me sustentará. E vai continuando, falando que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amados, a nossa mente ela é tão pequena, porque nós fomos criados, e o Senhor, quando Ele enviou Jesus Cristo, como homem, para a gente, eu creio que é para a gente entender um pouquinho da grandeza de Deus. Porque quando o Senhor, Ele fala de alguma coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós somos feitos de corpo, alma e espírito, eu queria que você entendesse que essa voz que sai da nossa boca e o seu intelecto, que é o que nos liga a Deus, que a alma, o espírito liga a Deus, mas a alma é o que você vai conseguir ficar conectado ao Senhor. Quando ele fala assim, quando o salmista vira e fala assim, pelo Senhor ser onipresente, para onde irei eu? Para onde que eu vou fugir? Para onde que eu vou me esconder? Então, amado, quando o Senhor te olha hoje, aqui na igreja, Ele sabe perfeitamente quais são as intenções do seu coração. Ele olha e Ele vê perfeitamente se você, de uma certa forma, está querendo negociar com Deus por estar aqui. E, amado, se nós estamos aqui, se nós louvamos a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Senão nós estamos mentindo para nós mesmos. E a gente não se esconde de Deus. Não tem como se afastar de Deus. A gente se afasta de Deus, mas Ele não se afasta da gente. Porque Ele está presente em todo lugar. Independente de você chamar, de você clamar, de você virar e falar assim, Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Porque Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Ele fala, clama a mim, responder-te-ei.
mas quando nós clamarmos de todo o nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós louvamos estes louvores, mas a verdade é que os nossos lábios estão cantando, mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, ele está completamente longe de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que todos tinham que ter um dia, os pregadores vão falar isso para mim, um dia que trazer a palavra. Todos que estão aqui tinham que trazer. Sabe por quê? Porque quando você está conectado a trazer uma palavra, você olha na rua e você começa a contemplar a criação de Deus. E você contempla num detalhe que no teu cotidiano você não presta atenção. E quando você, por exemplo, eu estava ouvindo os louvores e falando que era para a gente cantar, que Ele é santo, 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 da mesma maneira que Ele virou e falou assim, que a terra era sem forma e vazia, e que havia escuridão, e Ele falou, haja luz, e a luz foi feita. Que haja noite, que haja dia, divisão entre as águas e não sei o quê. E Ele foi falando todas as coisas. Então Ele fala, louva-me, porque o louvor verdadeiro, ele faz muitas coisas. O louvor verdadeiro, ele tem o poder de curar, o poder de libertar, o poder de salvar. E nós temos que entender que essa grandeza de Deus, ele foi criado, que Ele é ilimitado. Só que para a gente entender Deus, Ele criou o tempo. Antes da criação, não existia tempo, meu amado. Antes da criação, só existia eternidade. De eternidade, eternidade, de geração em geração. Então, para a gente entender um pouquinho do que é Deus, o Senhor criou o tempo. Aí Ele foi criando o tempo e Ele foi falando o tempo. Mas antes não era assim. Antes o homem viveria eternamente. O homem não tinha aquele negócio, aquela preocupação de situações. Aí eu comecei a imaginar, eu falava, Senhor, mas como entender? Como explicar a tua soberania? E o Senhor falava assim, quantos querem intimidades com Deus? Quantos querem intimidades com Deus? Amém. Quantos dispõem de tempo com Deus para buscar essa intimidade com Ele? Se você não dispor de um tempo de busca, você vai morrer sem conhecer a grandeza desse Deus, sem conhecer a soberania dEle. Porque para nós termos intimidades e poder entender um pouquinho, bem pouquinho do que é Deus, a gente tem que gastar tempo com Ele. Para que Ele, através do Espírito Santo dEle, manifeste aquele poder, aquela presença, aquela clareza, aquele entendimento de coisas que nós não entendemos. Aí, deixa eu pegar aqui. Atributos de grandeza. Ele é maior que a criação em tamanho. Ele é diferente de tudo no universo. Ele é infinito e Ele é ilimitado. Aí em Gênesis 1:2, igual eu li, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e ela estava vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E uma coisa aqui, nós não entendemos porque estamos confinados em um espaço de tempo. Porque Ele é onipresente. Em todo o tempo o Senhor é onipresente. Então este tempo, Ele foi designado a nós para entender um pouquinho. E para também, no dia de um juízo final, nós possamos, a partir do momento que Ele nos aprovar, nós venhamos a sentar nas bodas do Cordeiro. Então este tempo passou a ser contado depois que o homem foi expulso do paraíso. Porque até então, o homem vivia a eternidade. E aí,
Estamos confinados ao tempo e o Senhor é onisciente. Nós temos um grau de poder e Ele é onipotente. Temos sabedoria e Ele é onisciente. Nós mudamos, mas o Senhor é imutável. Não importa o que façamos, o amor dEle, a misericórdia dEle é permanente, é para sempre. O Senhor, sempre que a gente se afasta dEle, na grandeza dEle, Ele procura um jeito para nos chamar. Ele nos laça com laços de amor. E ainda assim, muitos de nós, com teimosia, nos afastamos, nos prolongamos, nós vamos. E sabe por quê? Porque nós somos criados para adorar ao Senhor. Mas a geração de hoje, Satanás, o pastor falou um pouquinho sobre o negócio lá de coach, disso e daquilo, mas eu quero falar um pouquinho do nosso egocentrismo. Hoje nós vivemos para nós mesmos, para as nossas conquistas, para os nossos achismos, para os nossos prazeres pessoais. E é isso. E a gente fala que não é vaidade, é um monte de coisa, e nós estamos sendo seduzidos por muitas coisas e nos afastando de Deus, sim, a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que se manifesta. Um Deus que é tão tremendo que quando a gente vai para aquele cantinho do secreto, que a gente cantou, que a gente louvou, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. E este lugar secreto é um lugar que só eu sei no meu coração. É um lugar que só você sabe no teu coração. E talvez é um lugar que você ainda não descobriu na tua vida. Mas o Senhor te chama ao encontro para um lugar secreto. Porque a grandeza dele de ser onipresente, onipotente, onisciente, Ele quer que você venha ter essa unidade com Ele. Porque Ele nos chama para isso. Todas as tardes, no virar da tarde, Ele chegava e Ele ia ter um tempo com a criação. E nós somos a criação de Deus. Quando Ele viu que o homem caiu, Ele falou: eu não quero perder a minha criação. Ele mandou o único filho, o unigênito, para que nós tivéssemos mais uma chance de salvação. E amados, será que nós vamos perder essa chance de salvação? Aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador não é apenas falar com a boca. É se falarmos com a boca e cremos de todo o nosso coração. Aí eu pergunto, a boca só fala, o coração está cheio. O que tem saído da tua boca no teu dia? Essa vida é uma pi. A minha família é pi. E o que eu ganho é uma mi. É sério. Da tua boca você tem profetizado, assim como o Senhor, Ele criou os céus e a terra. Você tem profetizado uma criação na sua vida, que talvez seja uma criação de miséria, uma criação de angústia, uma criação de palavras que você lançou e que você está colhendo fruto daquilo. Amado, se você colocou no seu lar: o meu filho não presta, o meu marido é um vagabundo, palavras de morte para a tua casa, eu te aconselho a você chegar na tua casa, a se revestir com a armadura de Deus, a armadura do Deus Todo-Poderoso, que tem essa grandeza, que no mundo espiritual, através da palavra dele, em nome de Jesus, que ele possa fazer uma varredura naquele céu e tirar tudo que não é da vontade dele. Porque não é da vontade dele desgraça na sua vida. Muitas vezes essas desgraças são o que proclamamos, são o que nós determinamos. Mas eu não quero isso. Mas você fala, às vezes você está, o que você quer? Você fala 1000 vezes da desgraça da tua vida e não fala da bênção que você quer na tua vida. O meu filho é uma bênção. A minha empresa é próspera. Eu vou conseguir. Em Jesus, eu sou mais do que vitoriosa. Eu consigo, eu posso. Meu filho é uma bênção. Ele está assim, mas ele não é assim.
o meu casamento está com problema, mas ele não é assim. Eu não aceito isso na minha vida. Você tem como profetizar sobre, igual quando o Senhor viu que havia só escuridão daquele abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que paira sobre nós. Ele vira e fala: que haja saúde neste lar. Fale com a tua boca, que haja vida neste lar, que haja reconciliação neste lar, que haja cura nesse casamento que está destruído, que haja restauração nessa pessoa que é viciada, que haja cura neste câncer, que haja cura nessas emoções. Eu não sei, talvez esse abismo esteja sobre o teu lar, mas o Espírito Santo de Deus, ele paira sobre nós, e essa palavra é o que o Senhor chama nós a proclamar, a palavra da grandeza dele. Cabe a nós a restituirmos o que Satanás está tentando roubar. E ele falou: está aqui, meu filho, clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Oh, Deus maravilhoso. O Senhor, eu fico imaginando que Ele fala na palavra dEle, que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E eu imagino esses anjos doidinho para trabalhar, pastor. Só que a gente só dá trabalho para o diabo. Pastor Azali, os anjos do Senhor que estão designados a trabalhar para o povo de Deus têm tido menos atividade do que Satanás. Porque chamamos ele todos os dias para os nossos lares. Como? Com que nós assistimos, com que nós falamos, com companhias que nós andamos. E nós chamamos isso para o nosso lar. Com pessoas que nós chamamos a estar na nossa casa. Ainda bem que não tem ninguém traduzindo hoje, que eu estou falando rápido. Estou olhando lá, não tem ninguém. Graças a Deus, senão. Mas amados, pensa na grandeza de Deus. Aí, como eu já falei, Deus, Ele criou o tempo, porque o tempo não existia. Aí, vou pegar uma coisa bem linda para a gente entender aqui. Quer ver? Em Atos 17, 24, fala assim. Eu vou começar a ler, aí eles vão achar lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecendo e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Quem que não está longe de cada um de nós? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amados, através de um homem, o Senhor criou toda a humanidade. Não dá para entender a grandeza de Deus e o amor dele, por amar nós tão errado, tão pecadores, tão cheios de mimimi. Estou triste, não vou na igreja, estou chateada, não faço isso. E ele não tem nada a ver com as nossas mal educação. E por que a gente se afasta dele? Sabe por quê? Porque nós queremos. Querer a gente não quer, não. A gente dá mais trabalho para o inimigo das nossas almas, porque os anjos do Senhor, que o Senhor deixou a dispensação da igreja dele. Então para de ficar aceitando as setas que Satanás tem lançado. Mergulhemos, vamos para o lugar secreto para conhecer essa grandeza desse Deus onipotente, onisciente. Aí o Senhor vira e fala assim: gente, mas eu tenho que explicar um pouquinho de como eu sou. Porque ele não fala, na verdade. Quer ver? Vamos ler mais um versículo aqui. Deixa eu pegar aqui.
Isaías 40, 12. Fala assim. Agora você imagina, quando a gente lê essa passagem aqui, a gente imagina para o ser humano entender um pouquinho da grandeza de Deus, que Deus é um gigante, tá? Porque fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai, e de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como que não é nada. Veja bem, meus amados, nação. Eu quero ler mais um pouquinho porque é o que Deus fez e é grandioso. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata e forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes da terra e o seu trono. Já se secam quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e moço de exaustos que caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amados, este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que eu conheço, que criou os céus e a terra, e por misericórdia me escolheu e te escolheu, para um dia sentar naquela mesa maravilhosa da bodas do Cordeiro. O Deus grandioso que criou um tempo, que mostrou, olha, eu posso medir toda aquela água do oceano com a palma da minha mão. E eu fiquei pensando, mas imagina uma pessoa que possa imaginar, então tá, quantos litros de água tem no oceano, para não sei o quê. Não é matemática, meu amado. Ele simplesmente sabe. Ele sabe quantas células tem no teu corpo. Ele sabe quantos dias de vida você ainda tem. Ele sabe de tudo que você já fez. Agora, uma coisa o Senhor falou no meu coração muito forte. Eu sei o futuro que eu tenho para você. É um futuro de paz. E é um futuro na eternidade. Mas Ele, amado, a grandeza dEle é tão maravilhosa que Ele colocou para nós o nosso livre-arbítrio. De termos a liberdade de escolher se nós queremos seguir ao que Ele nos deixa de presente ou nós queremos seguir a este egocentrismo.
Porque o caminho do inferno, ainda que nós venhamos aceitar Jesus, mas nós venhamos a viver uma vida longe da presença do Senhor, isso é muito perigoso. Você pode achar que você está no caminho de Deus e você vai morrer e vai levar um susto. Então, abre o teu olho, mas acima de tudo, abre o teu coração, abre o entendimento da tua alma. Senhor, eu sei que o Senhor lá no mais secreto, o Senhor está presente. Senhor, eu não sei ir para o secreto. Eu não sei lhe buscar como se deve. Senhor, eu tenho levado uma vida tão rápida, uma vida tão louca, porque eu tenho tentado tantas coisas, porque sabe o que acontece, meu amado? Muitas vezes a gente não tem nem tentado o que a gente quer. A gente tem vivido a tentar o que o outro tem. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque você não tenta o que você quer. Então você nunca vai se satisfazer. Mas você vai na peleja, você vai na luta, você troca as mãos pelas pernas e compra o que você nem pode. Entra num negócio difícil para achar que é igual a alguém. O que Deus tem para você, meu amado, é para você. O que Deus tem para Ele, é para Ele. Mas o tempo que Deus tem para você é diferente do tempo que Ele tem para outra pessoa. Porque Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. É um Deus que nos ama com um amor que é inexplicável. Porque você teria coragem de dar o teu filho? Você teria coragem de tirar um dedo teu para salvar a minha vida? Eu tenho certeza que eu ia morrer. Porque a gente é egoísta. Mas o Senhor não é egoísta. Essa onipresença dEle, essa imensidão de Deus, ela é inexplicável. E a gente só consegue entender um pouquinho de Deus quando nós temos intimidade com Ele. Não tem como a gente entender Deus só ouvindo testemunho e palavras de outras pessoas. O Senhor quer que nós venhamos a viver em novidade de vida. Não tem como viver novidade de vida sem a presença dEle. Novidade é coisa boa. Não é coisa ruim. Novidade é uma alegria, não é desgraça. Quando estamos com o Senhor, tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. A loucura da grandeza de Deus, Ele faz de uma pessoa que era uma pessoa envergonhada, Ele exalta e coloca aquela pessoa para ser honrada. E Ele usa, e Ele olha e fala assim, não, o mundo desprezou, mas eu quero honrar, eu quero colocar Ele, porque eu sei que nele eu posso confiar. Porque Ele vai olhar para mim, Ele não vai falar por Ele mesmo, Ele vai falar única e exclusivamente o que eu falo para Ele falar. E o Senhor, Ele pergunta para você nessa noite, filho meu, quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? Ministério de Louvor? Você já parou para pensar quem é Deus para você? Como Ele é? Você já parou para pensar? Quando Ele estava criando todas as coisas e quando Ele criou você. Você sabe que você já foi um vencedor desde o ventre da tua mãe? Quando tem a fecundação de uma criança, muitos óvulos e muitos espermatozoides morrem ao meio do caminho. Mas você, Deus escolheu você a ser guerreiro no reino dEle. Muitos se perdem ao meio do caminho. Mas a grandeza dEle, a onipotência dEle, a onipresença dEle, Ele nos chama a falar, dependa de mim, busca em mim e eu vou te usar. Eu sei que no monte de coisa que eu falei, tem muita coisa que a gente não entende de Deus. Tem muita coisa que a gente não vai ter resposta. Porque Ele quer, no dia que a gente chegar lá, Ele olhar para mim e falar assim, você está vendo?
Sabe aquele que se escondeu na fenda e que mostrou só as costas? Filha minha, hoje eu me revelo a você. Eu quero dizer a você que valeu a pena. Eu quero dizer que vale a pena, amado. Não importa a perseguição, não importa. Não fiquemos exaustos. O Senhor tem abreviado o tempo, porque Ele fala que nos últimos dias Ele abreviaria, porque senão os santos não aguentariam. E Ele está abreviando. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Hoje nós não temos um apelo. Mas eu queria perguntar para você, quantas vezes você buscou na Bíblia para conhecer o autor da tua vida? Se você já teve a curiosidade de saber quais são os planos que a palavra do Senhor fala que Ele tem para você? Não sei se você teve a curiosidade de na calada da noite, quando você perde o sono, você levantar e falar: Senhor, o Senhor quer falar comigo. Oh Deus, assim como Ele falava com o profeta Samuel, e o Senhor chamava ele, e ele ia lá para Eli e falava assim: você me chamou, Senhor? Falava: não. Muitas vezes o Senhor nos chama na madrugada, Ele nos chama para o secreto, mas a gente corre dele. Aí hoje nós temos algo que nos enterte muito. A gente pega o celular e você fica vegetando naquela tela, passando foto por foto, propagandinha por propagandinha. E quando você vê, passou 1 hora, 1 hora e meia e você não fez nada. Eu quero te desafiar a apagar essa luz do celular na tua vida à noite. E pedir para o Senhor acender a luz do teu espírito, para que Ele possa se manifestar a você, para que Ele possa falar quem é Deus, quem Ele é. Ninguém explica Deus.